amontoa tudo no seu mocó. Espanta vizinho, espanta coió, vai juntando bicho, juntando pó, tudo despencando do caritó, tudo despencando. Um pouco de tudo, num monte de nada. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Que dó de ó. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Que dó de ó. Espanta vizinho, espanta coió, vai juntando bicho, juntando pó, tudo despencando. O Diógenes, ele é colocado como uma figura bastante interessante na história da filosofia grega antiga, porque ele foi capaz de levar até as últimas consequências a opção ética pelo despojamento. Ele vive sob o domínio de Alexandre o Grande. Ele vivia uma vida muito simples, não é? Ele não tinha bens materiais, ele vivia, ao que se diz, num barril de vinho, e carregava um manto que servia de roupa e coberta, uma tigela para pedir comida e uma lanterna. Se dizia que ele andava com essa lanterna procurando um homem verdadeiro. E, segundo ele mesmo, ele nunca encontrou. O que seria o homem verdadeiro para Diógenes? Seria aquele homem que despreza qualquer bem material. Despreza as casas, as honras, o ouro, as roupas, os livros e as honrarias todas. Ele procura viver da maneira mais simples possível, chegando o mais próximo que ele pode da natureza. Me causa uma certa estranheza quando se associa o nome de Diógenes a uma síndrome psicológica, digamos. Qual a relação que há entre a vida de Diógenes, a opção filosófica e ética dele na sua forma de dirigir a vida, e o que tem sido chamado como síndrome de Diógenes? Me parece que seja essa recusa da convivência social, da convivência com os padrões sociais de comportamento. A Vigilância em Saúde Leste recebe muitas vezes reclamações via 156 da vizinhança sobre pessoas que juntam recicláveis ou diversos tipos de entulho, madeira, roupa, e é através dessas reclamações que a gente consegue acessar essas pessoas. Identificados esses casos, existem duas formas de atuação. Uma é através do vínculo criado entre a unidade básica de saúde, onde é feito um acordo
para a limpeza do local. Ela não deixa tirar. E a outra, em casos extremos, se não tiver acordo, é uma intervenção judicial para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Para a realização das ações de limpeza dessas residências, a vigilância mobiliza entre 20 a 40 profissionais, entre ajudantes de controle ambientais e motorista e profissionais de saúde, onde conseguimos tirar até 40 toneladas de entulho desses locais. A ideia do projeto Catador Diógenes surgiu a partir da dificuldade que a vigilância tem em atuar nesses casos, pois se mobiliza uma equipe grande para fazer ação nessas residências, para fazer a retirada desses materiais, e como pela falta do acompanhamento de um tratamento adequado a essas pessoas, a Secretaria de Saúde acaba tendo que retornar essas mesmas casas para fazer essa ação novamente, gerando mais custos e mais ônus. O objetivo do projeto Catador Diógenes é levar o problema ao conhecimento de todos, principalmente dos serviços de saúde, tentando proporcionar a essas pessoas um tratamento e um acompanhamento adequado. Queria deixar claro aqui que o fato de juntar lixo, acumular lixo, nunca foi, não é e nunca será uma doença. É muito mais da natureza humana, um comportamento como qualquer outro, que a gente pode ver que existe ao longo da humanidade de várias formas. Agora, popularmente, eu não sei bem porquê, se associou isso ao nome chamado Síndrome de Diógenes, mas que não tem nenhuma correlação com nada de científico que possa lembrar qualquer doença. Eu prefiro conceituar como um comportamento de juntar lixo. Então, juntar lixo em casa pode ser várias coisas. Pode ser que a pessoa tem uma família que tem uma cultura de juntar lixo. Pode ser que a pessoa está precisando de dinheiro mesmo. Ou pode ser que a pessoa teve um trauma e está com medo de perder o controle das coisas, dos objetos que ganhou, ou que perdeu o pai e quer manter as coisas da casa do pai ou coisas parecidas. Ou pode ser também o resultado de uma doença psiquiátrica grave. Então, se o comportamento de juntar lixo está muito fora da realidade, ele precisa passar por uma avaliação. Mas aí que está a grande armadilha, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais intolerante às diferenças. Então, nós corremos o risco o que é muito fora da realidade, que nem eu falei, a tolerância da sociedade diminuindo cada vez mais. Então, por isso que os profissionais que avaliam esse tipo de comportamento, eles precisam ter a sensibilidade para entender essas diferenças, que cada pessoa é uma pessoa e que o comportamento por si só não diz nada, mas é a história da pessoa que diz tudo. A história é a seguinte: o meu pai comprou essa casa aqui nos anos 60, em 1967, meu pai comprou essa casa. Na época, o meu pai ainda era piloto de avião. Meu pai era piloto de avião. Então aconteceu o seguinte: em 71, quando ele ainda morava aqui nessa casa, ele sofreu um acidente, ficou caolho, ele perdeu o olho. Ele teve que se aposentar por invalidez, porque ele não prestava mais para a profissão dele, ele era piloto de avião. Então ele se aposentou novo demais, ele se aposentou antes dos 40 anos. Ele ficou revoltado, ele ficou doente, muito doente. Começou a juntar lixo, entulho, ferro velho e comprar carro e detonar o carro, arrebentar com tudo e depois não vender pro ferro velho, encostava aí no quintal. Minha mãe se separou dele e depois que a minha mãe largou dele, ele piorou. Isso foi em 86. Mas não tinha mais jeito, minha mãe falava para ele: ó, você tem que parar de trazer lixo pro quintal aí,
Você cata lixo na rua e traz para dentro da nossa casa. Ele brigava com a minha mãe direto. Aí, em 86, a minha mãe se separou dele, ele piorou mais ainda. Os meus irmãos foram embora em 93. Os meus irmãos não aguentou mais. E eu fiquei aturando tudo isso aí. Até que agora em julho desse ano ele veio a falecer. Falei, agora o velho morreu, tá morto, tá enterrado. Agora eu vou limpar. Aí liberei, falei, fui lá, o pessoal da dengue veio aí, eu falei, nossa, eu tava pra ir atrás de vocês. Nunca mais isso aqui vai ficar cheio de lixo, de entulho. Que para uma pessoa é lixo, às vezes para outra pessoa não é. E que aí que as equipes de saúde têm que fazer eles devem fazer essa ponte, esse diálogo e entender o lado do outro. Que muitas vezes aquilo que nós e a comunidade chama de lixo, para aquela pessoa tem um significado simbólico. Então a gente só começa a compreender o significado das coisas para as pessoas no momento que a gente cria vínculo. Eu não quero desfazer, não. Eu gosto das minhas coisas. Só vou desfazer disso quando eu morrer. Então a gente tem que tomar muito cuidado de sempre entender o que o outro quer dizer, o desejo do outro, e com a sensibilidade de, às vezes, a coisa é um delírio, às vezes é uma doença mental mesmo grave. É por isso que uma avaliação sempre tem que ser feita, mas por pessoas que tenham também essa sensibilidade de entender o outro. Vai para 7 anos que eu trato dessa depressão e não melhora. Já trocou 5 vezes de remédio, mas se eu tomar remédio eu fico pior. Aí falei pro médico, doutor, é de lá mesmo, do centro de saúde. Falei, eu não vou mais tomar remédio não, falei pra ele. Um dia me trocar que eu não vou tomar mais, porque eu tomo remédio e fico pior. Aí parei, parece que depois que eu parei, sei lá, parece que melhorou um pouco. Mas a casa continua do mesmo jeito. Nossa, eu larguei tudo destampado aqui. Oh, cabecinha de vento. Então, eu agora não despanharia não, porque se eu casar, eu vou precisar dessas coisas, né? Tem que lavar bem guardadinho que vai usar, né? Mesmo que eu não usar, eu coloco numa caixa, não guardo, né? E amanhã depois eu posso precisar e tenho, né? Esse entendimento da diferença das pessoas é que faz o pulo do gato da intervenção. Quando a equipe de saúde faz uma avaliação com o psicólogo, o psiquiatra, e aí começa a se delinear, e claro que uma avaliação ela não pode ser de uma vez só, ela tem que ser um segmento de avaliações. Mas após várias avaliações, começa a se ter uma certa certeza que é um transtorno mental, as equipes de saúde, os centros de saúde, eles têm que acionar o CAPS, porque aí no caso, esse tipo de comportamento de juntar lixo é geralmente uma manifestação de doenças psiquiátricas mais graves. Esses casos a gente raramente interna, porque tem pouca eficácia. O que a gente tem que fazer é um segmento de tratamento adequado, aí no caso com medicação. E as equipes têm que pedir ajuda ao CAPS, então. No fim aqui, eu nem aterrorizei e nem banalizei. Eu nem disse que é uma coisa, juntar lixo é algo tranquilo, que todo mundo pode fazer. Não, pode ser doença, precisa ser avaliado, precisa ser seguido, mas com a diferença de que esse segmento, esse olhar, essa vigilância, ela tem que ser feita com vínculo, entendendo o outro, individualizando os casos, não criando doenças, mas entendendo a problemática e resolvendo junto com o cidadão. Que dó de ó, que dó de ó, que dó de ó. Um dos princípios do SUS é a integralidade da atenção. É uma diretriz importante para a gente organizar o sistema de saúde.
quando a gente se depara com situações desse tipo, né, de pessoas com esses sintomas, com essa dificuldade na vida, é muito importante uma ação de pensar como que nós vamos abordar essa pessoa como um todo, né? Ela é um todo, ela tem uma necessidade inteira, integral. E como que a gente faz uma intervenção para ajudá-la, no sentido de melhorar o cuidado com a sua própria vida e no sentido de diminuir o impacto que esse tipo de comportamento tem para o ambiente. Então, nesse sentido, a ação tem que ser conjunta, integrada também, do ponto de vista institucional, né? Tanto dos vários componentes aí do sistema de saúde do SUS, né? A vigilância, a saúde mental, o centro de saúde, o agente comunitário, quer dizer, quem está ali no território, que vive próximo dessa pessoa, que pode cuidar, inclusive, com muito mais proximidade mesmo, né? Essa pessoa precisa de uma atenção especial, então a equipe de saúde da família que cuida deste território tem essa possibilidade de entender melhor essa dinâmica dessa pessoa, dessa família e prestar todos os cuidados aí de saúde necessários para que ela melhore a sua qualidade de vida. E esse trabalho integrado com a vigilância e com outros setores da prefeitura, né, com o pessoal mesmo da área de limpeza urbana, das administrações regionais, assistência social, buscando outras saídas, né, para essa pessoa ter também uma melhoria na sua condição social, econômica, é fundamental. Então, a vigilância tem esse papel de fazer essa articulação, né, com esses vários serviços, instituições e dentro do próprio SUS, para que a gente de fato possa prestar um atendimento mais integral a essa pessoa e ajudá-la, porque são pessoas que precisam de um cuidado e de uma intervenção que possa realmente melhorar a situação dela, lógico, né, diminuir a questão ambiental, o incômodo dos vizinhos, mas principalmente cuidar melhor dessas pessoas. Amontoa tudo no seu mocó, espanta vizinho, espanta coió, vai juntando bicho, juntando pó, tudo despencando do caritó, tudo despencando. Amizade antiga, vida arribada, ficou no passado o conto de fada, ilusão presente fragmentada, um pouco de tudo, num monte de nada, um pouco de tudo, num monte de nada. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Que dó de ó. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Que dó de ó. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Que dó de ó. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Quanto mais cê junta, mais cê fica só. Que dó de ó. Que dó. Que dó de ó. Amontoa tudo no seu mocó,